Vamos para a oitava lei, para mais sabedoria. Vamos para mais sabedoria existencial, que é a capacidade de existir, de viver com conhecimento, com sabedoria, com prazer na vida. Hoje, a oitava lei fala sobre resiliência. E eu estou fazendo uma leitura comentada do livro As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, escrito pelo William Douglas e Rubem Teixeira. Para quem não me conhece, eu sou o psicólogo Francisco Júnior, trabalho com a transteorização, que significa isso. Eu me utilizo dos mais diferentes meios de conhecimento, linhas filosóficas, sociológicas, científicas, psicológicas, para explicar a complexidade que é o ser humano e principalmente que a minha missão de vida é levar mais sabedoria para as pessoas. Com mais sabedoria, quando você está instrumentalizado com sabedoria, você consegue ser mais feliz, você consegue resolver seus problemas, evitar novos problemas, você consegue crescer em todos os aspectos. Então aqui no meu canal do YouTube, do Instagram, tudo que eu faço nos meus atendimentos de terapia é com o intuito de levar sabedoria para você, para que você possa resolver suas questões existenciais. Meus cursos envolvem conceitos de sabedoria e esse livro eu escolhi fazer a leitura comentada dele porque eu considero um livro com conceitos de sabedoria. E essa sabedoria prática para você usar no seu dia a dia e que vai te instrumentalizando, tornando você um ser humano cada vez mais integrado, melhor, mais capacitado para lidar com as questões existenciais. E hoje, falando da oitava lei, que é a resiliência, eles começam o livro falando assim: quem vence grandes dificuldades receberá poder. Poder, sucesso, riqueza, tudo o que premia alguém vitorioso. Por que isso? Isso é uma grande verdade. Se você tem a capacidade de suportar as condições adversas, os grandes homens e mulheres, eles aparecem e eles mostram quem são exatamente diante das adversidades. Pessoas fracas, diante das adversidades, pessoas infantis, elas desmontam, elas desistem, elas acabam perdendo a capacidade de irem além. Já as pessoas mais capacitadas, mais fortes e que vão verdadeiramente, agora ou no futuro próximo, conseguir ter poder, riqueza, sucesso, reconhecimento, são aquelas que conseguem, diante das adversidades, perseverar, serem resilientes, suportar com sabedoria, trazendo à tona o adulto saudável para lidar com as questões difíceis da vida que todos nós passamos. No meu curso Sabedoria Existencial, eu deixo isso claro: nasceu, existe sofrimento. Então, querer fugir do sofrimento, fingir que ele não existe ou cair em ideias, em mentiras de pessoas que dizem que não existe sofrimento, que a vida pode ser 100% mar de rosas, isso é uma mentira. Problemas existem para todos, para o rico, para o pobre, para o negro, para o branco, para a mulher, para o hétero, para o homoafetivo, para a criança, para o idoso, para o adolescente. Quem que não tem sofrimento nessa vida? Quem que não vai passar pelo sofrimento? Não existe. Até um sábio, um iluminado, um Cristo, qualquer que seja a pessoa, vai passar por sofrimento. Isso faz parte da vida, é inerente à vida. Você sofre porque não tem o desejo realizado, você sofre porque é julgado por alguém, você sofre porque tem uma doença, você sofre porque não consegue realizar seus objetivos, porque algum parente seu morreu, porque você está com algum problema emocional. O sofrimento faz parte da vida. Assim como o sofrimento faz parte da vida, a capacidade de lidar com o sofrimento com sabedoria, com paz interior, com tranquilidade, também faz parte da vida, faz parte do ser humano. Ter a capacidade, a sabedoria de passar por tudo isso de forma sábia. Óbvio que para você ter sabedoria, resiliência, você precisa utilizar a sua consciência, a sua mente, utilizar a sua força física, sua força energética, vital, intelectual, em prol de desenvolver essa sabedoria, essa resiliência, para suportar com as adversidades da vida e vencer.
e sair do outro lado mais feliz. Porque assim como tem os sofrimentos, também existem os momentos prazerosos de crescimento, de felicidade, de harmonia, de paz, de bondade, de contentamento. Isso também faz parte da vida, é inerente à vida. A vida é dual. Ninguém nasce e só vive sofrimento, assim como ninguém nasce e só vive felicidade. Os dois aspectos fazem parte do ser humano, fazem parte da vida. Então todos nós vamos experienciar todos os aspectos. Alguns ficam mais tempo na dor, outros mais tempo na felicidade. No entanto, todos passam pelo sofrimento, todos precisamos de resiliência para lidar com as questões. E aqui eles dizem, pois até chegar à vitória existe um jogo a ser jogado, um trabalho a ser feito, riscos a correr. A capacidade de superar as adversidades é inerente aos bons jogadores. Percebe que é o que eu acabei de dizer? Na vida, o jogo da vida vai ter riscos. No jogo da vida tem adversidades. Isso faz parte. E se você quer viver uma boa vida, uma vida gostosa, prazerosa, que vale a pena, você precisa desenvolver a capacidade de superar essas adversidades que fazem parte da sua existência. E se você ficar na infantilidade, achando que não deve ter sofrimento, que por que isso acontece comigo, você não vai crescer. Você só vai crescer se você olhar para o sofrimento em busca de solução. O que eu posso fazer para passar por isso? Para sair mais forte, com mais sabedoria, com mais compreensão, com mais entendimento? Como que eu posso lidar com essa questão de forma pacífica, harmoniosa, sábia, adulta? É isso que vai fazer você crescer. E aí eles trazem a pesquisa de um rapaz chamado Paul Sturges, onde ele fez uma pesquisa. Esse cara é um economista. Ele fez uma pesquisa e mostrou que o consciente de adversidade, que foi criado por esse economista, ele é muito mais importante do que a inteligência emocional, por exemplo. Ele é mais importante do que a inteligência intelectual, o QI. A sua capacidade de lidar com as adversidades é o que vai fazer você vencer na vida ou fracassar na vida. Para passar em uma prova, não se deve estudar para passar, mas estudar até passar. Eu gostei muito dessa frase porque ela serve para tudo. Para você construir um relacionamento harmonioso, feliz, você não deve estudar para você conseguir o relacionamento harmonioso e feliz. Você deve estudar e querer aprender e se desenvolver até viver um relacionamento feliz. Para você estudar e entender estratégias de como chegar numa empresa de sucesso, você não deve estudar só até saber como construir uma empresa de sucesso. Você deve continuar estudando até construir a empresa de sucesso. Para você estudar, para ter inteligência emocional, para ter sabedoria, autoconhecimento, para que você seja capaz de lidar com as questões da vida, você não deve estudar para entender essas coisas. Você deve estudar até você conseguir ser alguém com inteligência emocional, com sabedoria, com força interior, com capacidade de resolver as questões existenciais que lhe aparecem. Então, até se tornar, não é só para conseguir isto. Conseguir inteligência emocional, você está conseguindo aqui. Se você está assistindo essas séries que eu venho fazendo somente, sem ter estudado nada mais dos meus outros conteúdos ou feito nenhum curso comigo, só a série que eu estou fazendo baseado nesse livro, você já está obtendo inteligência emocional. Porque resiliência, coragem, sabedoria, tudo são frutos de inteligência emocional. Você já está tendo um mapa, o conhecimento do que é um ser com inteligência emocional. Só que não basta só ter acesso, estudar, você precisa pôr em prática, até se tornar esse ser com essa capacidade incrível que põe em prática. Aí sim, você verdadeiramente conseguiu ter as mudanças na sua vida. E aí eles dizem, enfrentar, falam do Davi, que era um grande jogador, escalador da vida, que o Davi, ele enfrentou um urso, depois um leão e um gigante.
e ele tinha fé que venceria os obstáculos. E ao se inspirar, eles pedem para você se inspirar nesse exemplo de Davi, para que você possa vencer as suas dificuldades. E aí eu digo, tem até uma palestra minha aqui no meu YouTube, onde eu ensino como você modelar pessoas para você se desenvolver. Então, esse fato de você se inspirar em alguém realmente é muito importante. Se inspire em pessoas que conseguiram o que você quer conseguir, que se tornaram o tipo de ser humano que você gostaria de ser. Procure entender como essas pessoas pensam, como elas agem, como elas sentem, e naturalmente você vai se tornando parecido com elas e desenvolvendo as potencialidades que jazem adormecidas dentro de você, que estão dentro de você, mas que você pode trazer à tona. Aprendendo com os próprios erros. Diante de problemas e adversidades, todos nós podemos sofrer reveses, fracassos e insucessos. Isso faz parte do jogo da vida. Nem todas as derrotas são fruto necessariamente de erros que cometemos, mas sempre devemos analisar se deveríamos ter feito algo diferente para obter a vitória e como podemos nos preparar para o futuro, preparar melhor para o futuro. Ou seja, ter problemas e adversidades, fracassos, reveses e insucessos fazem parte do jogo da e nem sempre é por algo que você fez de errado, por incompetência da sua parte. Às vezes essas adversidades são frutos da sua incompetência, da sua falta de sabedoria, da sua falta de capacidade. Às vezes é isso, e na grande maioria das vezes é por causa disso. É fruto da nossa própria ignorância que a gente se mete em furadas. Mas nem sempre é por isso. Às vezes você cai em situações adversas, difíceis e não tem nada a ver com algo que você fez de errado. Mas se você, mesmo assim, você precisa parar, pensar, analisar, fazer uso da virtude da sabedoria, utilizar curiosidade, perspectiva, para analisar todos os aspectos, ter o discernimento de analisar o que aconteceu e aí sim tomar decisões assertivas para resolver aquela adversidade. Então é sempre importante trabalhar com as forças de caráter, com as virtudes, com essas leis, fazendo uso delas, para que de fato você consiga vencer na vida e superar as adversidades do caminho. Crises, derrotas e acidentes são parte do processo de crescimento de qualquer empresa ou pessoa. Não devemos nos desesperar diante dessas situações, e sim aprender com elas. Isso é você começar a entender o que é a resiliência, saber que as crises fazem parte da vida, as dificuldades, os problemas, sejam esses de saúde, sejam esses emocionais, sejam esses de relacionamento, financeiros, fazem parte da vida. Diante deles você vai precisar da resiliência, da sabedoria, buscar ajuda, buscar conselheiros, fazer terapia, procurar formas de se estar bem, se estar forte para lidar com essas dificuldades. O poeta e filósofo Horácio dizia: a adversidade tem o efeito de despertar talentos, os quais, em circunstâncias favoráveis, permaneceriam adormecidos. Olha que profundo isso. Isso é uma grande verdade. Diante das adversidades, das dificuldades, você traz à tona a sua criatividade, a sua inteligência. É puxado de dentro de você o que exige para que você consiga lidar com essa situação. E aí você começa a descobrir talentos, potencialidades que em situações mais favoráveis você não seria testado dessa maneira. Então comece a analisar nesse aspecto, diante dos problemas, como caminhos possíveis, como se fosse um jogo, o qual você está diante daquele jogo e aumentou a dificuldade para que você traga à tona as suas potencialidades ainda não descobertas e conseguir vencer essa etapa. Eis o sistema: ter um plano, tentar, se errar, pesquisar onde houve o erro e tentar novamente, de um modo melhor. Aqui eles estão trazendo para a gente um conceito para você lidar com as dificuldades, que é você precisa ter um plano. Isso é um sistema seguro, ter um plano
e colocar esse plano em prática. E se você errar, se você não obtiver o resultado desejado, você vai pesquisar, você vai usar a força da sabedoria, pesquisar onde foi que você errou e colocar em prática novamente de forma nova. E se você errar novamente, você vai analisar e colocar de forma nova, até que você vai conseguir obter aquilo que você deseja. Isso ele fala que faz parte até mesmo da programação neurolinguística, que ensina isso também. E a gente precisa de humildade para reconhecer os nossos erros. E não importa o número de reveses e insucessos que você já tenha sofrido ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada. Você nunca será um perdedor ou um fracassado se mantiver o seu sonho, sua atitude, sua disposição de aprender com o erro e tentar de novo, ou seja, fazer diferente, até conseguir plasmar o seu sonho, até conseguir realizar seu objetivo. Os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e tempestades. Epicuro, grande filósofo e pensador. Isso é muito poderoso. Para você ser considerado um grande homem, uma grande mulher, um grande ser humano, é porque você conseguiu vencer uma adversidade, alguma situação difícil. É o que Epicuro fala. Os grandes navegadores devem sua reputação de serem grandes aos temporais e tempestades, porque se eles navegassem em mares brandos, que eles conhecessem, que fosse tudo certo, tudo tranquilo, eles não poderiam ter esse nome de grandes navegadores, porque não enfrentaram os reveses, as marés altas, as dificuldades que exigem dentro do mar. E é graças a essas pessoas que conseguem desbravar novos horizontes, novos mares, que elas têm descobertas, crescimentos, e assim a gente consegue descobrir coisas que até então não eram descobertas. É isso. Gratidão. Se inscreve no canal, compartilha isso aqui com outras pessoas, porque eu tenho certeza que vai ajudar quem está passando por alguma dificuldade e precisa da virtude da resiliência, da virtude da coragem, precisa de sabedoria. Então seja luz na vida de outras pessoas, compartilhe com elas, leve esse conhecimento para elas. Se não quiser compartilhar o meu vídeo, pelo menos escreva sobre isso, pense, reflita e leve a sua mensagem saindo da sua boca como exemplo de vida e como palavras que fortalecem o outro. Faz parte ter essas palavras, essas reflexões, esses conceitos, eles animam a nossa alma. Eles nos dão mais força, mais coragem, mais perspectiva quando estamos desanimados. Porque ser resiliente requer também a gente ouvir pessoas que nos estimulem, requer a gente se ouvir, se conectar com o sagrado dentro de nós, requer você encontrar possibilidades. E quando existe alguém que fala com a sua alma, com o seu coração, é muito mais fácil você conseguir superar os momentos difíceis pelos quais você esteja passando. Então sugiro e te peço que você se engaje comigo nesse propósito de levar sabedoria para a vida de outras pessoas. Compartilhe o vídeo para que elas possam se beneficiar desse conhecimento. Gratidão.